Então nós vamos falar deste acontecimento, onde ele então nos liberta da lei de Moisés. Viver imerso na vida do Espírito é viver a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz, da sua forma mais plena. Então, em Cristo, o Espírito nos liberta da lei de Moisés. Mas nós vamos hoje perceber que a implicação disto é maior e se estende além daquilo que nós entendemos da lei de Moisés. A Bíblia fala claramente, em diversas passagens, que em Cristo somos justificados pela fé, e não mais pelo cumprimento da lei de Moisés. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 22 ao 25, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Então nós vamos ler novamente agora este texto, mas agora eu vou destacando algumas partes dele, a fim de te ajudar a compreender a verdade de que, ao sermos imersos na vida do Espírito, fomos libertados da lei dada por Moisés. Eu não vou entrar aqui hoje no contexto desta carta, para que eu possa ganhar um pouco de tempo. Você pode depois buscar estudar o contexto da carta que foi escrita. Eu quero que você mergulhe comigo agora nestes versos do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aos irmãos da Galácia, desta região, por isso que a carta, chama-se aos Gálatas, e ele está tratando desta questão da lei e da liberdade do Espírito, dessa experiência que agora é pela fé. Então veja só, vamos olhar agora parte a parte, verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O que ele está dizendo é que a lei aprisionou toda a humanidade no pecado. Aí ele vai dizer o quê? A fim de que a promessa... Qual promessa? Ele está se referindo à promessa que foi dada a Abraão. Quando Deus disse para Abraão: por meio de você, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Então, Paulo está dizendo que a Escritura, e ele está se referindo então a toda a lei, todo o conteúdo de Moisés, encerrou tudo debaixo do pecado, aprisionou toda a humanidade debaixo do pecado. A fim de que aquela promessa então que foi dada a Abraão, isto é, de que Deus abençoaria todos os povos, todas as famílias da terra, se cumprisse. Aí ele vai então a começar a apontar para isso. Aí ele vai dizer então, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, então a promessa se cumpre em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. A promessa é pela fé em Cristo, e ela então fosse agora entregue a todos aqueles que creem. Então ele está incluindo agora também os irmãos que estão lendo aquela carta, está incluindo a nós agora, que também cremos nessa verdade. Por meio de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas com a justificação por meio da fé, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, então a promessa vem pela fé em Jesus, fosse agora dada àqueles que creem. Então nós recebemos esta promessa, somos abençoados a partir do momento que nós então cremos em Jesus Cristo. Agora veja o que ele vai dizer no verso 23.
antes que viesse esta fé, isto é, a fé em Jesus Cristo, então antes que Jesus se manifestasse e nós pudéssemos então crer e viver pela fé, ele está dizendo, estávamos sob a custódia da lei. Custódia significa que você estava guardado pela lei, você estava protegido pela lei. A lei de Moisés até então impedia, vamos dizer assim, que o ser humano pudesse se tornar pecaminoso, maligno, mas ela não tratava do interior do homem, ela estava impedindo que aquele pecado interior viesse à tona. Então o homem não mata, não faça isso, não faça aquilo. Toda aquela lei tinha o fim de proteger, para que o pecado que está no interior não levasse o homem a viver de uma forma maligna, a viver em pecado. Então a lei, ela tentava frear tudo isso, ao mesmo tempo que ela está apontando para Cristo. Ele está dizendo então, antes que viesse esta fé em Jesus, estávamos sob essa custódia, guardados, protegidos pela lei, nela encerrados, isto é, nós estávamos aprisionados nela, é isso que ele está dizendo, até, então chegou um momento na história, esse até está mostrando que chega um momento, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então nós estamos guardados na lei, isto é, para nós não vivermos e deixarmos o pecado nos levar a nos tornarmos malignos a ponto de matarmos aos outros, viver no adultério e tudo aquilo que a lei ia estabelecendo, né, para que você não infligisse. Então eles estavam encerrados, guardados ali, até que a fé, isto é, esse momento da revelação de Cristo acontecesse, até, está falando de período, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Aí no verso 24 ele vai dizer assim, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então, durante todo esse período a lei vem nos guardando, vem protegendo, é isso que ele está dizendo, até Cristo. Então, ele está falando de um momento em que essa lei acabou, terminou. A lei nos leva até Cristo, a fim de que nele sejamos justificados pela fé, conforme ele falou. É o verso 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, isto é, Cristo já revelou, então a lei apontava e nos levava até Cristo. Agora que Cristo chegou, já não estamos mais sob o controle do tutor. Já não estamos mais debaixo dessa custódia, já não estamos mais debaixo desta lei que nos serviu até Cristo como um tutor para nos proteger e guardar. Não estamos mais sob o controle dela. É isso que ele está dizendo claramente. Diante deste texto, então, posso sim afirmar que verdadeiramente Cristo nos libertou da lei de Moisés. Nossa justificação não está mais atrelada ao cumprimento da lei de Moisés. Não está fundamentada no cumprimento das leis morais, e isso assusta muitos pastores, das leis civis e nem das leis cerimoniais. Porque a nossa vida, ela está agora ancorada, fundamentada em Cristo. A minha salvação, ela não está mais vinculada às leis e ao cumprimento dela. A minha salvação é pela fé. Se a minha salvação estiver ainda vinculada pelas minhas obras, o cuidado de todas estas questões, sejam elas morais, civis, eu já não caminho mais pela fé. Eu estou caminhando ainda tendo a lei como uma muleta para mim. Então, Paulo é muito claro na sua fala. Esses dias assistindo um vídeo de um pastor muito conhecido, muito assistido, e ele está falando sobre este tema, e aí ele divide, dizendo que alguma lei Jesus ampliou, outra lei Jesus cancelou, outra lei não se apagou. E eu fiquei ouvindo e falei, cara, não entendeu nada que está escrito aqui, que Paulo falou. Jesus não ampliou, não apagou, Jesus não fez nada disso, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. Mas de fato a gente precisa entender claramente o que está escrito aqui.
E é uma tendência nossa de pastores, né? Nossa mesmo como cristãos, você que está aí, de nós tentarmos preservar essa lei, porque no fundo a gente se sente seguro, sabendo que existe uma lei ali que vai dizer para nós: não seja fofoqueiro. Se não tiver, eu vou ser fofoqueiro. Eu preciso que alguém diga para mim não ser fofoqueiro. Eu preciso que tenha leis estabelecidas. E a gente vai entender que a vida do Espírito é a vida sem lei. É a vida da liberdade plena. Mas daqui a pouco eu vou falar algo para vocês que vai contrariar só um pouquinho essa frase que eu acabei de dizer, que vida no Espírito é a vida sem lei. Mas eu chego lá. Eu primeiro preciso que você entenda isso. Nós estamos falando de uma lei de Moisés. Nós estamos falando de lei de homens.